São Miguel Arcanjo, força vinda do alto, guerreiro da esperança e mensageiro das vitórias, neste instante sagrado nos colocamos diante de ti, não apenas com o desejo de proteção, mas com a alma sedenta por um novo tempo. Vivemos momentos em que o caminho parece fechado, as possibilidades se tornam estreitas e as esperanças se dispersam entre tentativas frustradas e portas que simplesmente não se abrem. Por isso, hoje, com o coração cheio de fé, erguemos nossa voz para pedir: abre, Miguel, as portas da vida que ainda estão trancadas. Você está no canal Jornada da Fé, onde a oração se transforma em ponte entre a alma e o céu. Aqui buscamos a presença divina que ilumina, transforma e guia. Se você sente que precisa de uma mudança, de uma resposta, de um recomeço, entregue-se por completo a esta oração. São Miguel já está entre nós, pronto para agir com poder. São Miguel Arcanjo, tu que foste enviado pelo Altíssimo para conduzir batalhas que nenhum homem poderia vencer, olha agora para a realidade de quem reza contigo neste momento. Quantas vezes tentamos avançar e algo invisível nos detém? Quantas oportunidades pareciam promissoras, mas desapareceram sem explicação? Há caminhos bloqueados que não compreendemos, há portas seladas por circunstâncias, decisões alheias, palavras contrárias, forças espirituais ou medos internos. E é por isso que te invocamos. Vem com tua espada e rompe o que nos impede de seguir. Visita, Miguel, cada área da nossa vida onde o fluxo foi interrompido. Olha para os projetos que nunca saíram do papel, para os relacionamentos que travaram no tempo, para as promessas que não se cumpriram, para as bênçãos que pareciam próximas, mas não chegaram. Onde houver impedimentos espirituais, quebra. Onde houver amarras invisíveis, corta com tua luz. Onde houver atrasos que não fazem sentido, revela a raiz e remove com tua autoridade celestial. Clamamos por ti, porque sabemos que não há tranca que resista à tua presença. Nenhum cadeado se mantém firme quando tua espada se ergue. Tu és aquele que abre passagem entre muralhas, que destrava portões de ferro, que afasta os que impedem o progresso dos filhos de Deus. Por isso, hoje, ergue-te diante dos obstáculos que estão diante de nós. Enfrenta as resistências que não conseguimos nomear. Luta por cada um que, mesmo exausto, ainda crê que um novo tempo pode começar. Muitos aqui já bateram em diversas portas, portas de emprego, de reconciliação, de cura, de oportunidades, de justiça, de prosperidade. E em cada tentativa, a resposta foi o silêncio ou a negativa. A frustração se acumulou, a dúvida se instalou e até a fé começou a vacilar. Mas hoje, neste clamor, nos levantamos mais uma vez, não com a força dos braços, mas com a força da oração, não com a lógica dos homens, mas com a confiança no sobrenatural. Porque onde a mão humana não alcança, tu, Miguel, já estás operando. Tu conheces os bastidores da vida. Vês o que está por trás dos fechamentos inexplicáveis. Sabes 2 nomes que foram riscados, dos convites que não chegaram, dos acessos negados por motivos ocultos. Enxerga, portanto, tudo aquilo que tem sido escondido e revela o que precisa ser visto. Se houver alguém tentando nos bloquear por inveja, competição, manipulação ou interesse, afasta. Se houver alianças espirituais que impedem a expansão da nossa vida, rompe. Se estamos sendo vítimas de palavras lançadas, desfaz agora cada sentença maldita. Mas não te pedimos apenas que abras portas, suplicamos também que nos dês discernimento para reconhecer as que realmente vêm de Deus, porque nem toda abertura é bênção, nem toda possibilidade é propósito. Que saibamos distinguir entre o que apenas brilha por fora e o que carrega a essência do céu. Que não entremos por caminhos fáceis, mas vazios.
que não sejamos seduzidos por atalhos que desviam do plano divino. Dá-nos visão espiritual para identificar onde tua luz está e coragem para dizer não às ofertas disfarçadas de bênção. São Miguel, ajuda-nos também a lidar com os nãos que recebemos. Há portas que se fecharam e que, mesmo depois do tempo, ainda doem. Promessas que não se cumpriram, relacionamentos que não avançaram, planos que naufragaram. Mas tu sabes o que foi livramento. Tu compreendes os motivos que hoje ainda não enxergamos. Por isso, cura nossa relação com o passado, que não fiquemos presos ao que não deu certo, que as perdas não nos impeçam de tentar de novo, que os nãos não se tornem paredes ao nosso redor e que, ao abrirmos novas portas, tenhamos maturidade para atravessá-las com sabedoria, que, ao recebermos as respostas que tanto pedimos, saibamos o que fazer com elas, que não desperdicemos as bênçãos com atitudes impensadas, que não sejamos levados pela ansiedade ou pela euforia, que tenhamos equilíbrio para viver o novo tempo sem nos perder na novidade. Ensina-nos a caminhar com leveza, responsabilidade e gratidão por cada degrau conquistado. Arcanjo do Senhor, visita também nossas emoções, porque muitas vezes o que bloqueia o avanço não está fora, mas dentro de nós. São os medos que paralisam, são os traumas que não foram tratados, são as palavras que ouvimos e acreditamos. Você não é capaz, isso não é para você, vai dar errado. Tira de dentro de nós toda a crença limitante, toda a insegurança disfarçada de prudência, toda a comparação tóxica, toda a sensação de inadequação. Liberta nossa mente para que possamos acreditar na própria história. Guarda também nossos sonhos. Quantos desistiram de sonhar porque as portas demoraram a abrir? Quantos enterraram projetos lindos por medo da próxima negativa? Quantos se conformaram com menos por não aguentarem mais esperar? Mas hoje, pela tua presença, que os sonhos voltem à superfície, que as ideias ressuscitem, que os planos sejam revisitados com fé, que a esperança encontre espaço. Se alguém que ora agora sente que todas as áreas da vida estão estagnadas, relacionamentos que não evoluem, finanças que não prosperam, saúde que não se restabelece, projetos que não andam, vem com tua intervenção. Sopra vento novo sobre essas situações. Destrava, libera, encaminha, que as respostas venham, que os sinais surjam, que o movimento retorne e que a fé se renove diante dos primeiros frutos. São Miguel, sela também os ambientes por onde passamos, porque às vezes o lugar onde estamos é o que impede o avanço. Há casas pesadas, locais de trabalho espiritualmente contaminados, espaços carregados por memórias dolorosas. Purifica os espaços, traz leveza, remove presenças espirituais que alimentam o medo, o cansaço, a confusão. Que onde pisarmos a tua presença vá adiante. Que onde estivermos, as portas certas se abram e as erradas se fechem para sempre. Se você crê que São Miguel já está abrindo as portas da sua vida, escreva agora com fé nos comentários: São Miguel está abrindo todas as portas para minha vitória. São Miguel Arcanjo, agora que teu olhar já repousa sobre a realidade de quem reza com fé, pedimos que tua presença não apenas abra caminhos, mas também prepare o terreno para que as sementes certas floresçam. Porque nem sempre é suficiente que uma porta se abra, é preciso estar pronto para atravessá-la. É preciso ter o coração alinhado, a mente fortalecida, o espírito renovado. Por isso, ajuda-nos a crescer por dentro, ao mesmo tempo em que as oportunidades se manifestam do lado de fora. Dá-nos, São Miguel, estrutura interior para receber aquilo que pedimos. Porque há portas que só se abrem quando estamos preparados. Há bênçãos que só descem quando sabemos cuidar delas. Que
Que Tu nos ajudes a amadurecer, a desapegar do que nos prende, a desaprender os caminhos de dor para aprender os caminhos da fé. Que cada passo em direção ao novo seja guiado por clareza, por verdade e por sabedoria. Guarda também os relacionamentos que nos cercam, porque algumas portas não se abrem enquanto estamos presos a alianças que nos limitam. Se há pessoas nos prendendo por egoísmo, controle ou inveja, ajuda-nos a nos libertar com sabedoria. Se há vínculos que nos distraem da vontade de Deus, que Tu nos mostres o momento certo de partir. Que saibamos escolher quem caminha ao nosso lado, que não nos deixemos conduzir por promessas vazias ou por afetos que nos afastam da nossa essência. Miguel, ajuda-nos a lidar com os períodos de espera, porque há portas que se abrem no tempo exato e não antes. E o tempo de Deus, muitas vezes, é diferente do nosso. Ensina-nos a paciência ativa, aquela que não paralisa, mas que constrói. Que possamos continuar fazendo a nossa parte com esperança, mesmo quando nada ainda se move. Que saibamos descansar na promessa sem nos acomodar na inércia. Que aprendamos a confiar mesmo no silêncio. Ilumina nossos olhos espirituais para que enxerguemos os sinais do céu. Porque às vezes as portas se abrem de forma sutil. Um convite inesperado, uma conversa que desperta, uma ideia que renasce. Que não passemos despercebidos diante das respostas, que não desprezemos os pequenos começos, que saibamos reconhecer o novo de Deus, mesmo quando ele ainda não parece grande ou evidente, que a fé nos permita ver o invisível antes que ele se torne realidade. Se há alguém rezando agora que já perdeu muito, que já viu várias portas se fecharem, que já tentou de todas as formas e mesmo assim não encontrou saída, toca esse coração de maneira especial. Que essa pessoa saiba que não está esquecida, que o céu ainda se move por ela, que há uma saída, mesmo que os olhos ainda não vejam. Que nenhuma dor passada seja maior que a promessa de Deus, que nenhuma frustração seja mais forte que o teu poder. São Miguel Arcanjo, caminha conosco pelos corredores da vida. Acompanha-nos até as portas certas. Não deixes que tomemos atalhos apenas por medo de esperar. Não permitas que batamos onde Deus já disse não. Que tua presença nos oriente, mesmo quando estivermos cercados de vozes contrárias. E quando encontrarmos a porta que foi feita sob medida para nós, que tenhamos coragem de girar a chave com confiança. Se há portas que se abriram, mas que não conseguimos manter abertas, negócios que começaram e falharam, amizades que começaram com promessas e terminaram em dor, caminhos que pareciam certos, mas desviaram, dá-nos sabedoria para entender o porquê. Que não nos condenemos pelos tropeços, que aprendamos com cada experiência, e que o novo que virá seja construído com mais maturidade e menos ilusão. E se você crê que São Miguel já está à frente do seu caminho, abrindo portas, revelando direções e preparando sua alma para um novo tempo, escreva com fé nos comentários: as portas da minha vida estão sendo abertas por São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz e da justiça, permanece ao nosso lado neste momento em que os corações se abrem com confiança. Sabemos que há caminhos que só se revelam quando a fé já amadureceu. Sabemos também que nem todas as portas fechadas foram negativas. Algumas delas nos protegeram de escolhas que não estavam alinhadas com o céu. Por isso, antes de tudo, queremos agradecer pelas portas que não se abriram, porque em muitas delas havia mais dor do que bênção. Ensina-nos, Miguel, a diferenciar o que é atraso do que é livramento. Que não confundamos silêncio com abandono, nem demora com esquecimento. Que sejamos sábios para perceber que há portas que só se abrem
quando estamos fortalecidos o suficiente para sustentá-las, que saibamos respeitar os processos de Deus, mesmo quando parecem longos demais, e que jamais percamos a esperança de que algo novo pode surgir a qualquer instante, mesmo quando tudo parece parado. Fortalece nossa identidade, porque muitas portas não se abrem por fora, mas por dentro. Quando acreditamos em quem somos, quando nos libertamos dos rótulos, das culpas, das inseguranças, as possibilidades se revelam de forma natural. Que tua presença, Miguel, rompa com as correntes invisíveis da autoimagem distorcida. Que todo sentimento de inferioridade seja vencido pela verdade divina. Somos criados à imagem de Deus, capacitados, amados, escolhidos. Toca também os sonhos que já foram engavetados, os projetos que foram deixados para depois, as ideias que pareciam boas, mas foram sufocadas por críticas, pelo medo de errar ou pelo excesso de responsabilidades. Que tu sopres sobre essas sementes adormecidas, que aquilo que estava esquecido volte a pulsar no coração. Que todo dom que parecia enterrado seja reavivado e que nenhuma voz de desânimo consiga mais calar o chamado que vem do alto. Arcanjo do Senhor, guia-nos na hora de decidir, porque quando as portas começam a se abrir, é preciso saber qual delas atravessar. Nem tudo o que brilha é ouro, nem toda oportunidade é uma bênção. Que tua presença seja como uma bússola, que a paz seja o sinal, que não sejamos guiados por vaidade, ambição ou carência, mas pela sabedoria que vem de Deus, que saibamos discernir com clareza e que, mesmo diante da dúvida, tenhamos serenidade para esperar a confirmação do céu. E Miguel, protege-nos contra os sabotadores da caminhada, aqueles que tentam nos desanimar com palavras negativas, com comparações, com julgamentos disfarçados de conselhos. Que tua espada corte as vozes que tentam nos desviar do propósito. Que teu escudo nos guarde dos olhares invejosos. Que tua presença silencie todo ataque espiritual que tenta nos fazer recuar e que saibamos manter o foco, mesmo quando tudo ao redor parecer querer nos distrair. Neste momento, São Miguel, pedimos também pelas pessoas que amamos. Que as portas da vida também se abram para elas. Que seus caminhos sejam iluminados. Que os laços de família, amizade e afeto não sejam barreiras, mas pontes para o crescimento mútuo. Que sejamos suporte uns para os outros. Que a vitória de um não cause inveja, mas seja celebrada como bênção coletiva. Que o sucesso seja partilhado com humildade e que a graça derramada sobre um se estenda a todos que caminham juntos em fé. E quando as portas se abrirem, Miguel, não deixes que o orgulho tome lugar da gratidão, que não esqueçamos de quem esteve conosco durante o deserto, que saibamos voltar à presença de Deus para agradecer, para consagrar o novo ciclo, para seguir com humildade. Que o coração não se eleve, mas se incline. Que a vitória não seja vaidade, mas testemunho. Que tudo aquilo que vier seja motivo para glorificar e não para se exaltar. Sinta agora em seu coração o vento suave da mudança. Algo novo está sendo liberado sobre sua vida. Veja mentalmente as portas se abrindo, não por força humana, mas pela autoridade divina. Sinta a presença de São Miguel à sua frente, abrindo caminhos, desfazendo bloqueios, removendo impedimentos. Algo começa a se mover. Algo começa a acontecer. Mesmo que você ainda não veja com os olhos, o Espírito já percebe. São Miguel Arcanjo, neste momento em que a fé se fortalece e os olhos da alma se abrem, te pedimos, continua caminhando conosco. Tu não és apenas aquele que intervém nos momentos críticos, és também aquele que nos ensina a viver com plenitude cada nova porta que se abre. Porque muitas vezes, Senhor,
não sabemos o que fazer com as bênçãos que pedimos por tanto tempo. Por isso, guia-nos também na administração da graça. Que saibamos cuidar do que recebemos, que não desperdicemos o que foi alcançado, com oração, com lágrimas, com perseverança. Que os dons não se transformem em peso, que a conquista não nos afaste do essencial. Que cada nova fase, cada novo ciclo, cada nova oportunidade seja vivida com discernimento, com maturidade e com o coração ancorado na presença divina. Que saibamos servir com aquilo que conquistamos e não apenas usufruir. Miguel, se a porta que se abre é um novo trabalho, que sejamos gratos desde o primeiro dia, que o ambiente profissional seja lugar de crescimento e não de disputa, que as relações sejam pautadas por respeito, que a nossa luz fale mais do que as palavras, que sejamos firmes diante de pressões e íntegros diante das tentações, que a tua espada nos proteja contra injustiças e que tua presença nos mantenha em paz mesmo em meio aos desafios. Se a porta que se abre é uma relação nova, que ela seja saudável, verdadeira, guiada por propósitos e não por carências. Que não projetemos nos outros as nossas feridas. Que tenhamos coragem de ser sinceros e maturidade para construir vínculos sólidos. Que não haja jogos, mentiras, manipulação. Que seja amor e não distração. Que seja bênção e não desvio. Que seja resposta e não confusão. Guarda, arcanjo do Senhor, o nosso tempo, porque há bênçãos que se perdem quando não percebemos o tempo certo. Que não sejamos precipitados, nem acomodados. Que saibamos agir quando for a hora de agir e esperar quando for o momento de esperar. Que a ansiedade não nos empurre para decisões ruins e que a apatia não nos impeça de avançar. Que tenhamos sabedoria para entender o ritmo do céu. Sela também as portas que precisam ser encerradas, porque às vezes insistimos em manter abertas portas que já não levam a lugar nenhum, relações que já se tornaram fonte de dor, caminhos que já não fazem sentido. Há momentos em que é preciso fechar ciclos para que outros possam começar. Que tua espada nos ajude a cortar com amor, com consciência e com paz o que precisa ser deixado para trás. E que uma vez encerrado, não voltemos a olhar com saudade para o que o céu já liberou para seguir adiante. Miguel, ensina-nos a valorizar os sinais. O céu fala o tempo todo, mas muitas vezes estamos ocupados demais para escutar. Que sejamos sensíveis às pequenas confirmações, às palavras que chegam no momento certo, aos encontros que parecem coincidência, mas são providência, às portas que se abrem com leveza. Que o nosso coração aprenda a reconhecer quando é Deus que está guiando. E protege-nos também de portas que se abrem com aparência de bênção, mas escondem armadilhas. Porque o inimigo também oferece caminhos, também lança atalhos, também seduz com o que parece bom. Que tua presença seja nosso filtro espiritual. Que diante do falso sintamos inquietação. Que diante do engano nossa paz se retire. Que não sejamos seduzidos por brilhos sem profundidade, por promessas vazias, por facilidades que cobram caro depois. Guia também os nossos relacionamentos durante esse tempo de portas abertas, porque há pessoas que somam e outras que drenam. Há amizades que nos aproximam de Deus e outras que nos afastam de nós mesmos. Que tua luz revele quem deve caminhar conosco nessa nova etapa. Que os vínculos verdadeiros sejam fortalecidos. Que as conexões que impedem nosso crescimento sejam dissolvidas com amor e verdade. E que possamos seguir cercados de gente que vibra com nossa vitória, que nos inspira a ser melhores e que ora por nós em silêncio. São Miguel continua à frente. Tu que és o general das batalhas invisíveis, tu que conheces os bastidores da vida,
tu que vê o que nossos olhos não veem, permanece como sentinela. Abre o que precisa ser aberto, fecha o que precisa ser encerrado, ilumina os caminhos, silencia as vozes confusas, fortalece nossas escolhas, e que cada porta que se escancara diante de nós seja como um novo capítulo da história que o céu escreveu com amor. E se você sente neste momento que Deus está abrindo as portas certas para a sua vida, e que São Miguel Arcanjo está à sua frente, guiando seus passos, escreva com fé nos comentários: as portas da minha vida estão se abrindo pela luz de São Miguel Arcanjo. Se quer envolver as pessoas que ama nessa corrente de oração para abrir as portas da vida, escreva também seus nomes abaixo. Miguel sempre ampara aqueles que buscam pela sua ajuda. Você não está só. São Miguel Arcanjo, agora que tantas portas começam a se mover, que os bloqueios estão sendo desfeitos e que o novo começa a se revelar, te pedimos: permanece conosco, que tua espada continue cortando os impedimentos invisíveis, que tua presença siga como luz nos caminhos que se abrem, que nenhuma bênção seja desperdiçada por falta de fé e nenhuma oportunidade se transforme em peso por falta de sabedoria. Tu conheces os desejos mais profundos do nosso coração, aqueles que guardamos em silêncio, que nem sempre ousamos dizer em voz alta. E agora, ao sentirmos tua força nos guiando, pedimos também que nos ajudes a manter os pés firmes, o espírito vigilante e a alma em paz. Porque as portas não se abrem apenas para facilitar, elas se abrem para nos levar mais longe, mais fundo, mais perto do propósito de Deus. Miguel, ensina-nos a caminhar por essas portas com coragem e maturidade. Que não nos percamos nos excessos, que não sejamos dominados pela ansiedade, que a cada passo a humildade seja nossa companheira, que a gratidão esteja sempre presente, que saibamos reconhecer a mão de Deus em cada detalhe e que, mesmo diante dos desafios que surgirem depois das conquistas, nunca deixemos de confiar. Guarda, Senhor, os frutos que virão dessas novas fases, que não sejam apenas conquistas vazias, mas caminhos que edifiquem nossa vida e a vida dos que nos cercam, que possamos ajudar outros a encontrar também suas portas, que nossas experiências se transformem em testemunhos, que o que vivemos se converta em luz para quem ainda espera e que por meio de nós outras vidas também sejam alcançadas. Protege, Miguel, os projetos que começam a nascer, os sonhos que estavam engavetados, as ideias que foram sufocadas pela insegurança. Agora que o caminho se abre, dá-nos sabedoria para não sabotar o que o céu confiou às nossas mãos. Que o medo não seja mais argumento, que a dúvida não seja mais desculpa, que o passado não seja mais prisão, e que, com tua ajuda, aprendamos a viver em liberdade. Se houver pressões externas tentando nos tirar do foco, desfaz. Se houver pessoas duvidando do nosso caminho, fortalece. Se houver tentações querendo nos distrair, silencia. E se houver momentos de solidão, lembra-nos que tu estás aqui, caminhando ao nosso lado com tua espada erguida e teu olhar atento. Que nunca nos esqueçamos, se a porta foi aberta pelo céu, nada poderá fechá-la. Sela também os nossos pensamentos, que o sucesso não nos torne orgulhosos, que a vitória não nos afaste da essência, que as conquistas não nos façam esquecer da oração, que a prosperidade não roube a simplicidade, que sejamos fiéis na bonança como fomos na escassez, que ao olharmos para trás possamos dizer: cheguei aqui pela graça, fui sustentado pela fé e guiado pela luz de Deus. E por fim, São Miguel, consagramos a ti todas as portas da nossa vida, as que já se abriram, as que estão se abrindo, e até aquelas que ainda parecem fechadas.
porque confiamos que tudo tem seu tempo e que tu estás à frente de cada detalhe, que cada chave seja entregue no momento certo, que cada caminho nos leve para mais perto do que Deus sonhou e que, acima de tudo, possamos viver com plenitude o propósito que o céu nos confiou. Se você sente com todo o seu coração que esta oração está abrindo os caminhos da sua vida e que São Miguel Arcanjo está abrindo portas que antes estavam trancadas, declare com fé nos comentários: as portas da minha vida estão abertas pela graça de Deus e a proteção de São Miguel Arcanjo. E se esta oração tocou profundamente sua alma, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa de novas oportunidades e caminhos abertos e se inscreva aqui no canal Jornada da Fé. Vamos seguir juntos, caminhando lado a lado com o céu, fortalecidos pela oração e protegidos pela luz dos arcanjos. E se você deseja apoiar esta missão de fé que leva consolo, proteção e esperança a tantos corações, clique no botão "Valeu demais" aqui abaixo e deixe seu gesto de apoio. Sua contribuição nos ajuda a continuar espalhando essa luz que tantas pessoas precisam. Que as portas certas se abram na sua vida e que São Miguel Arcanjo caminhe contigo em cada uma delas.